Muito bem. Na aula passada, discutimos integração da legislação tributária, vimos os métodos de integração, de suprir a ausência de uma disposição expressa na legislação, e vimos, vamos dar uma recordada, os 4 métodos que terão que ser utilizados na ordem aqui numerados. Vamos dar uma olhadinha. É aquele esquema do nosso artigo 108, ou seja, o emprego da analogia dos princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade, necessariamente na ordem em que foram enumerados. Lembrando sempre que a analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, e a equidade não pode dispensar pagamento de tributo devido na ausência de disposição expressa em lei. Voltando para mim, um detalhe curioso, importante com relação a isso, cuidado que a equidade não pode resultar na dispensa de pagamento de tributo devido na ausência de uma disposição legal. Porque se houver uma lei permitindo, pode. Só para dar um exemplo, o artigo 172 do próprio CTN, que trata da remissão, perdão da dívida tributária, determina que um dos fundamentos para essa remissão são considerações de equidade, no inciso 4º do artigo 172. Então, a lei pode conceder remissão por considerações de equidade, mas na ausência de uma disposição prevista na lei, a equidade, como forma de integração, não pode resultar na dispensa de pagamento de tributo devido. Mas nós temos ainda que conhecer pequenos detalhes jurisprudenciais com relação à integração da legislação tributária. Então vamos lá. O nosso STJ determina que, havendo norma expressa que regule o caso concreto, restam insuscetíveis de uso as formas de integração do direito tributário, quais sejam a analogia, os princípios gerais do direito tributário, direito público e a equidade. Portanto, minha gente, voltando para mim, vejam só, o STJ apenas reforça a redação do caput do artigo 108, que determina que, na ausência de disposição expressa na legislação, utilizar-se-á analogia, princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público e equidade. Então, esses métodos de integração não podem ser utilizados caso haja uma disposição expressa na lei. É o que determina o STJ, reforçando, portanto, a literalidade do caput do artigo 108 que nós acabamos de ver. Mas vamos adiante. Também o STJ determina que o imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez pelo INSS, quando o reajuste do benefício determinado na sentença condenatória não resultar em valor mensal maior que o limite legal fixado para isenção do referido imposto. E ainda continua dizendo, o direito tributário admite, na aplicação da lei tributária, o instituto da equidade, que é a justiça no caso concreto. Ora, se os proventos mesmos revistos não seriam tributáveis no mês em que implementados, também não devem sê-lo quando acumulados pelo pagamento a menor pela entidade pública. Ora, minha gente, voltando para mim, olha que decisão coerente, interessante do nosso STJ. O STJ determina que, vamos imaginar o seguinte, o cara teria que ter recebido pelo INSS R$500 por mês e vinha recebendo R$400 por mês. Isso durante 5 anos, por hipótese. Isso resultaria em R$100 a mais por mês. Muito bem, maravilha. R$100 a mais é um valor isento do imposto de renda. Mas se nós somarmos 60 meses, 5 anos, R$100, vai dar um valor significativo e sujeito à tributação do imposto de renda. Então, o que determina a posição do STJ? Que tem que se aplicar a equidade, ou seja, interpretar de forma mais favorável o caso concreto. Não, aplicar de forma mais razoável o caso concreto. Então, não se pode cobrar imposto de renda do indivíduo por ele estar recebendo aquele valor total durante naquela hora. Porque, na verdade, ele deveria estar recebendo R$100 a mais por mês durante 5 anos.
Então a tributação tem que ser como se ele estivesse recebendo R$100 a mais e, portanto, ele seria isento do pagamento do imposto de renda. Não pode a União cobrar imposto de renda sobre o valor total, porque ele está recebendo um bolo, porque o INSS vinha pagando de forma errada, inferior ao valor devido. Então essa é uma decisão muito importante que utiliza a equidade. Não há uma disposição expressa na legislação do imposto de renda sobre isso. Então a autoridade ou o tribunal, ao aplicar a legislação, vai utilizar a equidade. Aplicar o caso com bom senso, a legislação com bom senso ao caso concreto. Decisão muito legal, muito ilustrativa do emprego da equidade como forma de integração da legislação tributária. Muito bem. Então, nós já vimos as 4 normas da legislação, leis, tratados internacionais, decretos, normas complementares. Já falamos sobre vigência, integração, interpretação e estamos vendo integração da legislação tributária. E resta olhar 2 artigos sobre integração da legislação, que são os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Artigo 109 do CTN, ainda sobre integração. Os 2 artigos, eles têm uma linguagem rebuscada, complexa, invertida, mas são fáceis de serem explicados, entendidos depois de uma explicação. Eles tratam, na verdade, os 2 artigos 109 e 110, da integração dos 2 ramos do direito privado e do direito tributário. Então vamos ver a redação dos artigos e explicar cada um deles. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Ora, voltando para mim, o que significa isso? Significa, na verdade, que o legislador privado tem as suas próprias definições, institutos, conceitos, normas, mas está limitado pelo direito tributário. Porque não pode aplicar a estas definições efeitos tributários. Vamos ver um exemplo prático. Qual direito define o conceito de bem imóvel? O direito privado ou o direito tributário? O direito privado. Quem define o conceito de propriedade? O direito privado ou o direito tributário? O direito privado, no Código Civil. Então, o conceito de propriedade, o conceito de bens imóveis são previstos no direito privado. Mas, quem é que pode definir que a propriedade sobre o bem imóvel é fato gerador de tributo? Ou seja, quem é que pode aplicar efeitos tributários a essas definições do direito privado? É o legislador tributário. Portanto, o que determina o artigo 109, em outras palavras, é que o direito privado tem as suas próprias definições, institutos, conceitos, normas, mas está limitado pelo direito tributário, porque não pode aplicar a estas definições, institutos, conceitos e normas, efeitos tributários. Isso quem o faz é o legislador tributário. No entanto, o artigo 110 traz também uma limitação para o legislador tributário. Vamos conhecê-lo e depois fazer uma comparação, um link com os 2 artigos. Vamos lá. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Vamos dar uma parada nessa redação aqui. Depois a gente vê essa parte em vermelho, mas vamos explicar isso aqui. Voltando para mim. Observe, portanto, que o legislador tributário também está limitado pelo direito privado. Por quê? Porque ele não pode, ao aplicar os efeitos tributários, modificar as definições do direito privado. Então, será que a lei tributária municipal
de um município qualquer pode determinar que, a partir daquele momento, automóvel passa a ser bem imóvel naquele município e passa a incidir o ITBI municipal, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis? Não. Porque o Código Civil o define como bem móvel. Então, o legislador tributário não pode alterar as definições do direito privado. Então, na verdade, esses dois artigos tratam de uma integração dos dois ramos do direito. O direito privado tem as suas próprias definições, institutos, conceitos, normas, mas está limitado pelo direito tributário, porque não pode aplicar a essas definições efeitos tributários. Por outro lado, o legislador tributário também está limitado, porque ao aplicar esses efeitos tributários, ele não pode modificar as definições do direito privado. Mas aí vem um detalhe importante que nós vamos voltar para o artigo 110 para a gente entender bem. Vamos lá. Reiniciando o artigo, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas do direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do DF dos municípios, para definir ou limitar competência tributária. Na verdade, é um excesso redacional, vamos dizer assim, porque quando ele diz previsto na Constituição Federal, as constituições dos estados e as leis orgânicas dos municípios só podem definir ou limitar competência tributária de acordo com o texto da Constituição Federal. Então, bastava estar previsto na Constituição Federal. Mas vamos entender como é que funciona isso. Vamos lá. Olha só. O conceito de propriedade, acabamos de ver, está previsto no direito privado, definido no Código Civil. Então, será que o legislador tributário, e além disso, além de estar previsto no Código Civil, ele está previsto na Constituição ao definir ou limitar competência tributária? Está utilizado na Constituição. Por exemplo, a Constituição determina no artigo 155, inciso 1º, que os Estados e Distrito Federal poderão instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A União poderá instituir imposto sobre a propriedade territorial rural, o município sobre a propriedade de imóvel urbano. Enfim, o conceito de propriedade está expressamente utilizado na Constituição ao definir competência tributária. Então, o legislador tributário não pode modificá-lo ao atribuir efeitos tributários. No entanto, existem alguns conceitos do direito privado que não estão expressamente utilizados na parte da Constituição que define ou limita a competência tributária, que são os artigos 145 a 162 da Constituição, que nós já estudamos. Então, por exemplo, o conceito de solidariedade. A solidariedade no direito tributário, no direito em geral, a solidariedade numa relação obrigacional, existem vários devedores numa mesma relação obrigacional. O direito privado, ao definir a solidariedade, admite o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Primeiro tem que se cobrar de um solidário, depois de outro, chama-se benefício de ordem. Nós vamos estudar o artigo 124, parágrafo único do CTN, não admite o benefício de ordem no direito tributário. Então, ao contrário do direito privado, no direito tributário, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Aí você vai dizer, boba, mas para aí. O legislador tributário está alterando uma definição do direito privado, porque no direito privado admite. Ele pode fazer isso? Pode, porque o conceito de solidariedade não está expresso ou implicitamente previsto na Constituição ao definir ou limitar competência tributária. Então, muito cuidado. Uma simples pergunta. O legislador tributário pode alterar conceitos do direito privado para aplicar efeitos tributários? Pode, desde que não esteja expresso ou implicitamente previsto na Constituição Federal ao definir ou limitar competência tributária e, como consequência, nas Constituições dos Estados, do DF e nas leis orgânicas dos municípios. Então, este é um detalhe muito importante sobre a questão da integração da legislação tributária. Ok? Nós ainda temos alguns detalhezinhos para comentarmos sobre integração, para depois entrarmos na última parte do título Legislação Tributária, que é interpretação dessa legislação. Mas disso tudo nós vamos fazer no próximo encontro nosso. Até lá!